Quero saudá-lo com grande afabilidade, meu irmão, minha irmã, a você, aos muitos que somos, que nos encontramos em diferentes horários para a leitura orante da palavra. Desde a TV Evangelizar, quero saudá-lo, quero saudá-la. Encontramo-nos para a leitura orante da palavra deste 28º domingo do tempo comum. Já estamos em outubro, é célere, é veloz o tempo, eis porque precisamos viver intensamente cada nova oportunidade que o Senhor nos concede. Este dia, o Senhor nos deu. Foi dele que recebemos, também esse domingo. E a palavra para este domingo é Mateus 22, 1 a 14. É um pouco mais extenso, então iniciemos logo a sua leitura. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu banquete. Meus touros e cevados já foram degolados, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se um para o campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: As núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E estes servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. De modo que a sala nupcial ficou repleta de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como foi que entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. É esta a palavra do Evangelho a ser proclamado neste 28º domingo do tempo comum. Este texto, meu irmão, minha irmã, na realidade é constituído de 3 partes, 3 narrativas independentes entre si, mas que o redator, o evangelista Mateus, integrou-as, fazendo apenas uma, justapondo as partes com uma intenção bem definida. Tentarei explicar. A primeira,
Jesus continuou no templo a falar àqueles chefes e líderes judeus em parábolas. E a parábola foi que o reino dos céus é semelhante a um rei que festejou as núpcias de seu filho, selecionou os convidados, chamou-os. Não vieram, não se interessaram. Em alguns casos até foram violentos com os enviados. Primeira parte. A segunda parte, aí acrescentada, fala da indignação do rei que veio, destruiu a cidade, incendiou-a. Do que se trata aqui? Como pode um rei que antes convida para um banquete festivo e não atendido no convite, enfurecido, incendeia? E tudo para falar de Deus, incendeia a cidade. É que a cidade de Jerusalém, no tempo em que Lucas escreveu o Evangelho, ela tinha sido cercada, sitiada pelo exército romano, incendiada, destruída. Este fato suscitará algumas narrativas. Claro, um evento de tamanha proporção, sempre haverá interpretações que se consolidam. E Lucas se serviu daquelas narrativas recorrentes e circulantes à época, inseriu-as neste quadro para ilustrar o que acontece com os que rejeitam. Qual é o destino final dos que rejeitam o convite do Senhor? E a terceira parte. A terceira parte é quando, convidados todos, entram maus e bons para a festa e o chefe e o homem que convidara, ele, autor, que oferecia o banquete, entrou para visitar os convidados e excluiu um porque não tinha as vestes próprias para a festa, mas como pode, se eram chamados todos, de todas as esquinas e cantos, maus e bons, bem vestidos e os que se vestiam apenas de andrajos. É outra a situação. Vamos tentar compreender o destino daqueles que querem participar do banquete do Senhor sem dispor-se à mudança interior. A veste, na realidade, não é apenas o traje que reveste um corpo. A veste é a linguagem da identidade da pessoa. E este indigno é que entrara sem disposições pessoais para a conversão e para a mudança. Mas vamos lá. Recomeço, agora explicando um pouco mais. Jesus está lá no templo. Como nos últimos evangelhos dessas últimas semanas, é um diálogo que se acentua e uma tensão que cresce. Vai terminar com a condenação de Jesus. E está ele a narrar que o reino dos céus é como um rei que preparou a festa nupcial do filho e convidou aqueles que foram desde há muito chamados a um banquete e ao convite. Banquete é a imagem da gratuidade, da alegria. Mas estavam tão ocupados, um com sua casa, com seus negócios, com sua empresa, com sua terra, com seus empreendimentos, ignoraram. Não estavam abertos à gratuidade. Banquete é a gratuidade e é a partilha. Quem aceita a gratuidade compromete-se a ser gratuito. Mas cada um estava tão ocupado com seus acúmulos que a gratuidade ser-lhe-ia uma espécie de combate a si próprio, pois estava habituado, cada um daqueles,
aos seus próprios méritos e aos seus próprios triunfos. Numa mentalidade de um capitalismo, de uma competitividade tão exacerbada, parece que não há lugar para o rei e para a festa da gratuidade que o Deus, Rei da história, Reino dos céus e da terra, Rei dos céus e da terra, quer oferecer aos seus. A imagem da cidade incendiada, já falei, retrata Jerusalém e o futuro de quem não precisa da gratuidade de seu Senhor. Jerusalém fora destruída pelo poder romano. Não é que Deus oferecerá destruições enfurecidas aos que não o querem, mas haverá os que destruirão os que querem viver sem seu Deus ou ignorá-lo. Quando Deus é ignorado, qualquer projeto se volta contra o homem. Era a frase do nosso querido João Paulo II. Mas então a festa permanecera. Por mais que haja quem a recuse, o banquete, o Senhor o mantém e o oferece a todos. Era a imagem da igreja daquela época. Maus e bons foram chamados a participar dela, a participar do banquete e acolher a gratuidade. Banquete, comunhão de mesa, comunhão de vida, gratuidade, a acolher a gratuidade de Deus. Lá estavam todos. O Senhor entrou como se Deus entrasse para a festa. Como poderia, já falei, buscar vestes dignas, se até mendigos faziam parte daquela vocação, daquele chamado e daquele convite. Novamente, não é a moda ou a preciosidade da vestimenta, mas a veste é a identidade da pessoa. Quem quis entrar e participar da festa, sem disposições a acolher a gratuidade de Deus. Quem o acolhe como um pai amoroso e gratuito, misericordioso, agirá com misericórdia e com gratuidade. Esta a possibilidade de todos aqueles que até mesmo marcados por tantas contradições pessoais, podem participar do banquete que Deus quer oferecer. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante, ou melhor, agora é a leitura orante. De novo, é Mateus 22, 1 a 14. Vamos à nossa habitual e necessária pacificação interior. Por isso lhe peço, convido-a, ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento, a concentração, uma espécie de inflexão para si mesmo, para si mesma. Vamos dizer, olhar para dentro de nós mesmos. Para isso é importante esquecermos tantas objeções que nos chegam de fora, recordações, problemas, ruídos, inquietações. Tudo isso aflora agora que queremos silenciar, para evitar
Queira respirar profundamente uma primeira vez. Respire sentindo o ar a penetrar as suas vias respiratórias e a chegar até os pulmões. Faça-o lentamente. Sinta os pulmões a se tornarem plenos, repletos, cheios de ar. Sinta-os agora ao enviar o ar para fora, a arrefecer em si. E novamente estão a se encher, a se inflar. É um movimento de vida que nos faz capazes de sentir a nós mesmos. Assim, sentindo nossa própria interioridade, vamos agora invocar o Espírito de Deus. Que Ele, Espírito de Deus, inspirou o evangelista, que o Espírito da vida de Deus, que faz parte da nossa intimidade desde o batismo, que Ele nos mova a acolher a palavra, como acolheu Mateus, que a escreveu. Espírito Santo de Deus, és o próprio Deus, a viver em cada um de nós. És o amor do próprio Deus a transfigurar nosso corpo, nossa vontade, nossos sentimentos, nossa capacidade de amar, nossa inteligência. Faze-nos dóceis, receptivos e acolhedores da palavra, desta palavra, para que lendo-a, imaginando-a, deixando-nos impregnar dela, possamos rezar, falar, ouvir Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, meu irmão, vamos criar, construir as imagens. Por quê? Para que seja uma segunda leitura, agora não lendo as letras, mas lendo as imagens que o texto propõe. Tente imaginar, pois, o Senhor sempre lá no templo, o Senhor Jesus a falar com pessoas que não lhe querem bem, que estão a lhe hostilizar. 2 capítulos depois, vamos vê-los, aqueles adversários, vamos vê-los a crucificar. Mas está a lhes dizer sobre outra parábola, e o Senhor lhes fala que o reino é como um homem, um rei, que oferece um banquete nupcial a muitos convidados. Os convidados não aparecem porque pouco lhes interessa sobre o rei e seu banquete. Imaginemos o Senhor a lhes contar a parábola e a lhes dizer que uns não aceitaram o convite, outros fugiram porque estavam tão ocupados, sempre na parábola. E o Senhor a lhes contar. Alguns foram até violentados, esses que levaram o convite foram rejeitados. Então, sempre a parábola. Os que não quiseram não foram, mas o banquete estava oferecido e o convite não era mais para a elite. O banquete era para todos, bons, maus, mendigos, pessoas da elite, nobres, pobres, estrangeiros, todos. Banquete
Não esqueçamos, vamos continuar a ver o Senhor a lhes contar. Símbolo da gratuidade. O rei não cobra nada. Não está à procura de famas. Não é generosidade interesseira. É gratuidade. Quer ver participarem da sua alegria, banquete, gratuidade, alegria. Quer ver participarem da sua alegria todos os que aceitam o convite. E lá está um grande banquete com pessoas de todos os tipos. Ele quer ser bom até com quem não é bom. Continuemos a imaginar as imagens, a criar imagens da parábola. Um deles não tem veste adequada. É sempre imagem, foi explicado há pouco. Não se trata de roupa cara, de nobreza material, mas de intenções. Lá havia quem queria apenas se aproveitar da bondade do rei, não partilhar da sua bondade e amar quem lhe era gratuito. É lá no templo as imagens. Este jogo de imagens está lá no templo. É como se Jesus estivesse a contar que os primeiros convidados, aqueles do judaísmo, recusaram-se, pois não tinham disposições à gratuidade de Deus. É isso, um novo passo agora. O Senhor está a me convidar para participar da sua gratuidade e do banquete que quer oferecer-me. Agora eu sou um dos protagonistas. Estou lá no templo e o Senhor está a falar a mim também. Conta esta parábola. E me convidou para participar da alegria, da festa, da gratuidade. Mas talvez eu esteja tão ocupado que nem dele me lembro, nem do convite. Interesses tantos que até dele, do Senhor Deus, me esqueço. Ou então estou tão ocupado porque eu não gostaria, não gosto da gratuidade, preferia os meus méritos e ser premiado pelos meus direitos que tenho diante do rei. Assim não preciso amá-lo e não preciso me deixar amar por ele. Se estou ocupado e o Senhor olha para mim e está a contar-me que uns não aceitaram, outros foram a seus negócios e outros até hostilizaram, e olha para mim e me diz que foram convidados num segundo momento todos. Eu continuo convidado. Mas há coxos, doentes, maltrapilhos, pessoas tidas por más, sem linhagem, talvez sem aquela nobreza que me exaltaria. Mas o Senhor Deus lhes quer bem. E o Senhor me convida a participar do ambiente e amar a sua gratuidade e a ser gratuito com aqueles que Ele convidou, maus e bons. E pede que eu, comunhão de mesa, convida-me ao banquete, comunhão de mesa, comunhão de vida, que eu tenha comunhão de vida com maus e bons, com nobres e maltrapilhos. E Ele me olha e pede de mim, talvez está a contar-me,
daquele com vestes indignas. Não se trata, uma vez mais, da riqueza da veste, da nobreza do tecido, do charme de quem se apresenta, mas é a interioridade. Se quero participar do banquete sem disposições ao amor a todos, talvez o Senhor esteja a perceber-me. Mas talvez, quem sabe, Ele queira pedir de mim que acolha todos aqueles que eu considero indignos, maus e bons, aqueles que eu tenho, pelos quais tenho grande desapreço. O Senhor gostaria de ver-me no mesmo banquete com aqueles. E Ele está a me olhar e a contar a parábola. E me olha, terminou a parábola, seu olhar permanece. Ele aguarda a minha resposta e os meus propósitos. É hora de eu lhe falar. É a hora da minha oração pessoal.